galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães na Copa do Mundo da Rússia 2018, para fazer nossa análise, nosso resumão, nosso pós-jogo, pré-jogo. A gente tenta fazer dentro do possível. Neste sabadão tivemos mais um jogo das quartas de final. Tivemos Inglaterra e Suécia. Aí, para os meus amigos do canal que estão falando, o futebol brasileiro não tem tática, tem que imitar o europeu. Tem que imitar o europeu nada. O que Inglaterra e Suécia mostraram? É futebol europeu. Vamos lá, o que mostrou? Inglaterra ganhou de 2-0. Foi o que a Inglaterra mostrou. Futebol bonito? Não foi. Fez uma boa partida? Foi. Mas fez futebol bonito? Pô, tem um atacante lá com uma certa habilidade, o 10 lá tem habilidade, tem outro no meio que marca bem, tem um centroavante que é um poste, igual tem um monte aqui, tem Henrique Dourado, o Fred, tem um monte que é um poste, ele tá metendo um monte de gol lá, mas é um poste também, não tem muita mobilidade. O que foi que a Inglaterra fez? Ah, a Inglaterra tem um sistema defensivo legal, pô, mas o goleiro da Inglaterra fez 3 milagres. Pô, o nego vem falar aqui, ah, o futebol brasileiro tem que imitar o europeu. O futebol brasileiro tem essa merda porque tá imitando justamente o futebol europeu, pô. Tá justamente imitando o futebol. Não tem que imitar o futebol europeu nenhum. O campeonato inglês é mais disputado que o campeonato brasileiro? Quantos times de ponta tem o futebol inglês? Tu vai contar os dedos. O time da Inglaterra é todo que joga no campeonato inglês. Não tem nenhum jogador que joga no futebol espanhol, italiano, alemão, não tem. Joga todo mundo ali. Vem da base. Criaram uma cultura. Fizeram um bom time. Time novo. Que dá para essa Copa e para outra. Eu estou falando que o Brasil tem que jogar todo mundo aqui no Brasil? Não é isso. O problema é que o Brasil tá tentando ser uma cópia mal feita da Europa. Não tem que imitar a Europa nada, bicho. O futebol brasileiro tem que jogar o futebol dele. O futebol brasileiro tem que ser o futebol dele. Falar de novo, o nego falou do Brasil e Bélgica, os colegas colocaram, a Bélgica deu um nó tático. Que nó tático que a Bélgica deu? A Bélgica jogou o segundo tempo todo atrás, e mesmo assim jogando atrás, o Brasil teve 3 chances de virar o jogo. A Bélgica jogando toda atrás, o Brasil teve 3 chances. A Bélgica, numa das chances, o Renato Augusto entrou sozinho, não tinha um zagueiro com ele, ele entrou sozinho, poderia ter feito gol. Então, vem me falar, a Bélgica deu que nó tático. A única coisa diferente que fez é que o Tite não mudou o time para jogar com a Bélgica, que deveria ter mudado um pouquinho, deveria ter colocado o Renato Augusto, isso aí eu concordo. O restante, mas a Bélgica, pô, fez o quê, cara? O que foi que a Bélgica fez? Aproveitou um contra-ataque no escanteio, bateu, não foi sorte não, foi sorte sim. A Bélgica deu sorte sim, deu sorte contra o Japão, que o Japão foi inexperiente, deu sorte contra o Japão, que estava ganhando de 2-0, deu sorte, porque faltou experiência ao time japonês, enquanto o Brasil fez um gol aos 13 minutos, que obrigou o Brasil a sair, depois no contra-ataque fez o segundo gol, que o Brasil deu uma desconcertada, o Fernandinho realmente estava mal, se o Casemiro ali tivesse ali, poderia resolver. Aí falaram, o Marcelo não jogou nada, que o Marcelo não jogou nada. As maiores jogadas do Brasil pelo lado esquerdo foi com o Marcelo. Como é que não jogou nada? O problema defensivo dele, mas os maiores ataques foram pelo lado esquerdo, não foi pelo lado esquerdo, foi pelo lado direito. Tudo bem que o gol da Bélgica foi pelo lado direito, num contra-ataque, mas é porque não tinha cobertura, aí é uma questão de posicionamento. E como o Brasil estava perdendo, foi para frente. Agora vem falar, a Bélgica deu um nó tático. Pô, não deu nó tático porra nenhuma, não deu nada. O problema é que o brasileiro acha que tudo do Brasil é ruim, do europeu é bom. O futebol europeu pega um monte de jogador bom de vários países e cria um campeonato. Tira esses jogadores, cada um no seu país. Coloca cada um. Pega o Real Madrid, só pega jogadores espanhóis. Pega o Bayern de Munique, só bota jogador alemão. Tu vai ver se o campeonato vai ser o mesmo. Não vai ser. O campeonato vai ser muito mais fraco do que o brasileiro. Futebol brasileiro tá assim, culpa da torcida.
tem que ser europeu. Europeu cacete, europeu nada, pô. Europeu nada. Tem que ter essência. O Brasil está perdendo a essência. Já perdeu a essência. Ah, tem que ir lá para a Europa para aprender a jogar. Aprender a jogar futebol, não. Se fosse assim, se o futebol brasileiro não fosse bom, o Real Madrid não contratava o Vinícius Júnior com 17 anos. O Real Madrid não contratava o Rodrigo dos Santos com 17 anos. Pô, eles vêm aqui pegar os nossos jogadores que são melhores do que os dele. São melhores. Aí vem aqui, pega. Todo mês vem aqui, pega 1, 2, 3. Toda janela pega um monte do brasileiro. Pô, então não pegaram. Se o futebol brasileiro é ruim, não contrata ninguém. Fica todo mundo aqui. Contrataram o Coutinho com 16 anos. O Neymar não foi novo porque o Neymar quis ficar. Então tem que parar com esse negócio de futebol. O Brasil tem que jogar o futebol dele. Futebol dele. Ah, mas é globalizado. Cara, na boa, futebol europeu, se não tiver jogador brasileiro nenhum lá, o problema é que o jogador europeu, o jogador brasileiro também, visa o dinheiro. Ele quer o dinheiro, ele quer credenciar, se estabilizar economicamente. Concordo com ele que a carreira é curta. Então ele tem que visar o lucro mesmo, o dinheiro dele. Concordo, isso eu não sou contra. Porém, pro lado do futebol, porque o brasileiro vai lá para a Europa, taticamente ele aprende. Porque o sistema aqui é diferente, bicho. Sabe por que o europeu joga dessa maneira? Porque ele não tem a habilidade do brasileiro. Não tem habilidade do brasileiro. O jogador Lukaku, centroavante da Bélgica, quem é o ídolo dele? O Adriano, porra, um brasileiro. O Barcelona, o técnico do Barcelona, inspirou o Barcelona em quem? Na seleção de 82. O Flamengo, quando deu uma sapatada no Liverpool, o Liverpool não conhecia o Brasil, não conhecia o futebol brasileiro, conhecia o Flamengo, tomou-lhe um saco de tempo no primeiro tempo. Segundo tempo, caraca, nos ferramos. Então, na boa, tô de saco cheio. Tem que ser igual. Pra mim não tem que ser igual ao futebol europeu, nada. Não tem que ser igual ao futebol europeu, nada. Tem que ter aquele futebol comprometido com a tática, sim. Mas o futebol solto, nada de... Cara, se o Brasil joga com 4 defensores e libera do meio para frente para os jogadores criarem, seria outra coisa, mas tem que ser. Hoje o lateral tem que fazer isso, fazer aquilo. Porra, nada. Bota um lateral, 2 laterais para marcar e libera a parte da frente. Libera a parte da frente. Bota 4 com 1. Não são 5? Então ele vai atacar com 5, vai chegar mais à frente, vai ter 2 jogadores rápidos pelas laterais para marcar e 5 jogadores flutuando, jogando, correndo, pegando, criando. Pô, então, nego, futebol europeu, na boa, essa é a minha opinião, vocês podem concordar, mas eu sou contra a tal de futebol europeu nada, pô. Futebol europeu nada. Pô, futebol europeu faz isso, tira do Real Madrid todos os estrangeiros. Tira do Barcelona todos os estrangeiros. Pega os principais, tira os estrangeiros, tira deles. O que o Brasil tem que fazer é dar prioridade aqui. Prioridade aqui. Começar a fazer intercâmbio aqui. Igual era antigamente. Antigamente tinha vários torneios que os clubes brasileiros iam. O Ramon de Carranza, que o Vasco ia, que ganhou, o Flamengo disputando. Tinha um bye-bye aí, ia pela Europa rodando, jogando contra esses times europeus, começar a fazer convocação de mais jogadores só internos, para esses jogadores pegarem bagagem lá fora. Uma seleção vai ser só com o jogador brasileiro e bota para jogar contra a França, contra a Inglaterra, só jogadores do Brasil, para pegar a bagagem aqui. Não precisa o cara ir lá para fora. O cara tá jogando lá fora? Legal. Mas começa a fazer intercâmbio com a seleção de jogadores internos para ir lá para fora. É o que a Inglaterra fez. A Inglaterra tem todos os jogadores de dentro do país. Então, esse papinho, essa conversa fiada, isso já me irritou. Concordo com um amigo meu, Marcelo Barros, do Esporte Interativo. Se eu entrar aí ele tem um Facebook, Marcelo Barros, trabalha de esporte interativo, tem canal no Facebook, no YouTube. Ele falou a mesma coisa. O Brasil perdeu a essência. Perdeu a essência. É um monte de Nutella querendo ser europeu. Pô, então joga pela seleção do país de lá, pô.
Joga para lá. O Brasil tem que voltar a ser Brasil. Ter pagode dentro do ônibus. Ter aquela zona que nego fazia legal. Agora ninguém pode falar nada, é tudo politicamente correto, é um saco. Então, na boa, meus amigos que compõem o canal, se vocês não quiserem, beleza, não pode concordar comigo, não quiser nem ficar no canal. Agora vim falar, futebol europeu, o europeu é beleza, é o cacete, pô, não é nada, pô. Tem alguns jogos bons, eu vejo alguns jogos do Campeonato Europeu, são ruins, tão quanto do Brasil, são ruins. Qual é a seleção da Copa que está fazendo um futebol bonito? Tirando França e a Bélgica. Que mesmo assim a Bélgica deu sorte. Vou falar de novo. A Bélgica deu sorte contra o Brasil. Sorte. Ponto. Pensa aí. E no jogo que acabou agora, Inglaterra 2, Suécia 0. Suécia saiu das suas características de um futebol mais defensivo, sendo no contra-ataque, deu espaço para a Inglaterra. A Inglaterra foi mais time, aproveitou os espaços e meteu o gol. Porém, mesmo a Inglaterra jogando melhor, a Suécia teve pelo menos 3 chances claras de fazer o gol e o goleiro inglês defendeu. Mas mereceu a Inglaterra passar. Jogou mais. Mas o goleiro inglês fez 3 defesaças, porque senão o resultado poderia ter sido outro. Se essas bolas da Suécia entram, o jogo estava empatado. Foi a mesma coisa da seleção do Brasil. Mas a Inglaterra passou, tem um futebol consistente, os caras se conhecem desde das divisões de base, são jogadores que estão vindo junto desde da divisão de base. A Inglaterra que inventou o futebol, olha, a Inglaterra que inventou o futebol, que tem um campeonato grandioso, com muito dinheiro, porém, time que disputa o título, tem uns 4. Aí teve lá um azarão que ganhou o campeonato de 2016, parece, mas não sai daquilo. Fica naquele Manchester City, Manchester United, Liverpool, fica rodando ali. O campeonato inglês começa sempre com 3 ou 4 favoritos, só. O Brasil, o futebol brasileiro começa pelo menos com os 10. Aí você vê o cara jogar na boa, não vejo muita diferença. O que falta aos times brasileiros é intercâmbio internacional. Se os times brasileiros começassem a fazer intercâmbio internacional, o calendário dessa Sabesp para fazer intercâmbio internacional para os jogadores que estão aqui ter contato com os europeus, pô, na boa. Só que nego fica europeu, sou contra, sempre fui contra. E a partir dessa Copa sou mais ainda. Ah, o futebol europeu, sinceramente, eu venho falando aqui no canal um tempão. Vejo um monte de jogos europeu. Não vejo nada demais. Nada demais. Não fizeram nada de diferente. A invenção diferente que teve foi o Barcelona no tic-tac, que mesmo assim não foi diferente. Porque a seleção de 82 fazia isso e o time do Flamengo fazia isso. Exatamente igual. Então não inventaram nada, eles só copiaram. E agora, a Bélgica inventou, a Bélgica joga o 3-4-3. Pô, isso é mais velho do que a minha tataravó. Então, só falei esse desabafo aqui porque, na boa, europeu nada. O brasileiro tem que ser o futebol brasileiro. E é por isso que o mundo inteiro vem contratar os jogadores do Brasil. Em relação ao jogo da Inglaterra, a Inglaterra mereceu, agora vai esperar Croácia ou Rússia. Espero que passe a Croácia. Para ter um joguinho menos feio. Porque as partidas da Copa estão feias. Com raras exceções, tem um bom jogo. Raras exceções. O bom jogo que teve, Espanha e Portugal, os dois foram embora também. Então, amigo, isso é um desabafo que na boa. Aí o Marcelo o quê? Pô, o Marcelo atacou, fez jogadas que ninguém enfiou o pé para fazer o gol. Ele dá brecha ali atrás, mas ele dá brecha no Real Madrid também. Mas fizeram um esquema para ele. Para mim, o grande problema, é que o esquema não era pro Gabriel Jesus, estão condenando o moleque. O moleque tem 19 anos. Igual condenaram o Fred. O esquema não era pro Fred, o esquema era pro Neymar. O Neymar se machucou, acabou o Brasil. E o esquema, de novo, não era pro centroavante. O esquema era pro Neymar.
O centroavante não faz gol. Aí nego crucifica o moleque com 19 anos. Arrego, pô. Arrego. Então, essa foi a minha visão. A Inglaterra jogou mais, bem armada. Mesmo assim, bem armada, a Suécia teve chance de empatar. O jogo não empatou, porque o goleiro da Inglaterra fez 3 defesaços. E aí? O que tem? Ah, não deu espaço, jogou atrás e deu espaço também. Então, galera, tô vendo nada demais nessa Copa. Eu tenho que parar com essa palhaçada de ficar enaltecendo a Europa. Sinceramente, eu não vejo nada demais. Um monte desses times europeus, se vem pro Campeonato Brasileiro, tá na tabela, na parte de baixo. Tem um monte de pereba lá. O tanto que tem pereba, que eu vou falar de novo. O tanto que tem pereba, que eles vêm pegar um monte de jogador brasileiro aqui pro futebol lá ter um pouquinho mais de habilidade. A nego vem falar de futebol europeu? Ah, parou. Inglaterra mereceu estar na semifinal. Um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães na Copa do Mundo. Agora é aguardar o próximo jogo para saber quem é em semifinais. De um lado temos França e Bélgica. Vamos ver quem é o time que comprou mais sorte. Para mim, o time mais dos dois, o time mais sortudo é a Bélgica. Tá fazendo um futebol legal? Tá, mas tá dando sorte de não estar tomando gol. Tá dando sorte. E quando toma o gol, pega justamente um time que não tem experiência, que foi o Japão. E deu sorte que a bola do Brasil não entrou. E a França, que dá um pouquinho menos de sorte, mas está jogando um futebol melhor que toda a Bélgica, para mim, mais consistente. E do outro lado, já tem Inglaterra e vamos esperar quem passa de Croácia e Rússia. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.